Mulheres que Mudaram Eras, de Márcia Silva. Continuando no capítulo 3, no tópico 7, hoje vamos falar sobre a sua sombra. A palavra de Deus para Maria foi bem específica quando o anjo disse: te envolverá com a sua sombra. O termo é usado para referir-se ao Espírito Santo manifestando energia criativa no ventre da Virgem Maria e fecundando-a. A sombra reflete a imagem do que a projeta. Ela representa a forma daquele objeto. Portanto, envolver Maria com sua sombra significava que ela geraria um filho à imagem daquele que a estava envolvendo, isto é, do próprio Deus. Maria gerou o filho que Eva não gerou, a imagem de Deus. Jesus é a expressão exata de Deus. Ele que é resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Maria não tinha a vida de Deus dentro dela quando foi chamada por Deus, mas ainda assim o poder de Deus apoderou-se dela e a fez fecunda para gerar o ente santo, ou seja, o Filho de Deus. Foi por isso que o anjo lhe disse: descerá sobre ti o Espírito Santo. O Espírito precisava vir sobre ela, porque até aquele tempo o Espírito Santo ainda não tinha vindo e as pessoas não tinham a vida de Deus dentro de si, como temos hoje. Agora o Espírito Santo habita em nós, portanto, podemos gerar filhos com a imagem de Deus, pois essa unção permanece em nós e se manifesta através de nós. A unção de Deus é que nos capacita a ser e a fazer o que é necessário. Maria recebeu unção não apenas para gerar Jesus, mas também para criá-lo e edificar uma família. O plano de Deus não era apenas enviar Jesus para morrer por nós, mas também, inicialmente, preparar para ele uma família onde pudesse nascer, crescer, ser educado, receber uma identidade saudável e uma boa autoestima, tudo de que uma pessoa precisa para ser um adulto responsável. Jesus não nasceu com todas essas características, ele as recebeu de Maria e José. José foi o modelo de caráter que Jesus teve como homem. Maria lhe ensinou os primeiros princípios espirituais, como obediência e submissão. A Bíblia deixa claro que Jesus teve que aprender muitas coisas por causa de sua humanidade. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Hebreus capítulo 5, versículos 7 e 8. A unção de Deus sobre Maria estava presente em todas as fases da vida de Jesus, em que ele dependia dela como filho. Isso significa pelo menos uns 15 anos. Talvez você esteja acostumada a pensar em unção apenas para pregar, orar com enfermos, expulsar demônios, mas há unção para tudo o que Deus nos chama para fazer, inclusive para criar filhos. Você precisa aprender a orar e pedir unção de Deus para criar seus filhos. É a unção que lhe dará a direção quando você não souber qual decisão tomar. Dependa da unção e você saberá como criar seus filhos nos caminhos do Senhor. Há uma unção também para a sua vida conjugal. Maria precisava de José para cumprir seu chamado, mas ela não tinha argumentos para convencê-lo a se casar com ela. Se você tentar se relacionar com seu marido apenas com argumentos naturais, terá muitos problemas em seus relacionamentos conjugal, porque já está provado que isso não funciona. Maria não precisou convencer José a respeito daquele chamado, ela deixou nas mãos de Deus. É a unção que nos capacita também a ser esposa. Cada mulher tem um marido diferente, portanto, cada uma precisa aprender a lidar com o marido que tem. Entenda, você só será bem-sucedida em seu casamento e na criação de seus filhos através da unção.
As pessoas tendem a achar que casamento de pastor é fácil e não tem crises, mas isso é uma ideia equivocada. Talvez as pressões que enfrentamos sejam diferentes, mas a diferença está na maneira como lidamos com elas. Quem anda na carne lida de maneira carnal, mas quem anda no espírito lida de maneira espiritual. Isso se aplica a todos que nasceram de novo, mas todos nós temos que depender da vida interior. A unção é a vida de Deus dentro de nós. Se nascemos de novo, nós a temos, só precisamos deixá-la fluir e se manifestar em nossos relacionamentos. Por isso, precisamos aprender a andar no Espírito e ser guiados por Ele, porque é lá que a vida de Deus está. Se, nos dias de hoje, convencer um rapaz a se casar com uma moça grávida de outro homem é algo difícil, naquela época era impossível. Mas veja que não foi Maria que convenceu José. Ele também não foi persuadido por familiares, líderes ou se deixou levar pelo amor que tinha por ela. Foi obra exclusiva de Deus. A unção que está sobre você contagiará aqueles que estiverem ao seu redor. Quando você for envolvida pela vida de Deus, toda a sua casa também será, e o coração de seu marido se inclinará para aquilo que Deus quer fazer. Se você é quem persuade seu marido em tudo, então não precisa da unção. Mas se você depende dela, terá um homem segundo o coração de Deus. A unção de Deus envolveu Maria e José porque os dois faziam parte dos planos de Deus para criar Jesus. Eu convido você para refletir sobre este texto e fazer as suas anotações no seu devocional diário e espero por você no nosso próximo vídeo. Até breve!